reconciliação entre Mateus e Isabelle. Normalmente eu não vejo reconciliação quando eu faço para casais que se separam, mas no caso para eles eu vi que ele não terá controle sobre situações que irão acontecer com ele. E aí, meu povo, seja bem-vindo a mais uma leitura no canal Além da Matrix. Eu sou a Shelly e essa é uma previsão de 1 ano para Mateus Amaral. Essa previsão era diferente da que eu fiz anterior e eu vou fazer somente com o tarô, com o método que eu criei antes de fazer essa leitura especificamente para a gente ver algumas áreas da vida dele aqui, as influências que vão gerar tendências para algumas situações que poderão ocorrer, tá bom? Então já vai deixando o seu like aí, para você não esquecer, porque o like é muito importante para que eu continue fazendo vídeo para o Mateus. Então a gente vai começar a falar aqui primeiro da parte sutil e falando sobre o lado oculto, o que estará em oculto na alma dele, uma parte emocional inconsciente e que vai estar empurrando ele para determinadas escolhas e até mesmo falta de ação, o que a gente começa aqui pela carta O Sol. O que o Sol vem dizendo aqui em relação à alma do Mateus? O que ela vai estar querendo no decorrer desse ano? Lembrando que a gente está em maio de 2025. Essa leitura, essa previsão vale até maio de 2026. Isso vale para todo esse período desses próximos 12 meses. Bom, primeiramente que o Mateus ainda tem essa tendência a querer estar em evidência, a ser revisado, a ser olhado. Então, isso vem de dentro, vem do profundo, do oculto. E muito pode ser desde a infância dele, porque eu vejo aqui alguma relação, né, com a infância, a gente vê vários elementos aqui, como a carta da criança, e hoje eu vou falar dessa parte também. Mas, primeiro, essa questão de ser visto e ser olhado. É uma necessidade de mostrar para as pessoas como é que ele tá, o que ele tá fazendo, quem ele é, para quê? Para ser aceito. Quero ser recebido. Então, eu vou falar das partes positivas, depois eu vou falar das partes negativas, tá bom? Então, o que é a parte positiva? É que ele vai sempre estar buscando, né, pessoas que o energize. Então, a parte boa aqui é que ele tende a atrair pessoas que tragam uma certa energia, que o deixe energizado, porque é isso que a alma dele quer estar o tempo todo sendo fonte de energia e recebendo fonte de energia das pessoas. Ele resplandece, ele brilha, mas ele tem fonte de energia para que ele consiga emanar esse brilho todo. É uma pessoa que vai estar aberta a várias possibilidades durante esse ano, vai querer abraçar essas oportunidades e toda chance que ele tiver para ter sucesso, ele vai tentar agarrar, ele vai querer, inclusive, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tentar ter sempre o melhor dos mundos para que ele tenha mais holofote, tenha mais visibilidade, para que ele se sinta mais energizado, mais forte, mais poderoso. Importante também falar que essa alma sente necessidade de ter alguém que seja mais forte que ele, mais veloz. Como assim? Ele é um pouco mais lento, seja de raciocínio, seja para tomar alguma decisão ou para visualizar o que está mais à frente, mais a longo prazo. Então, quando ele tem pessoas perto dele que podem tomar decisões e arcar com as consequências dessas decisões, para ele é melhor. Assim, ele pode ir avante, pode ser carregado, inclusive, porque isso faz com que ele não precise usar muito da força dele, da força vital dele,
para que ele possa estar sempre alegre e sempre leve, alguém precisa ficar com a parte mais pesada. E normalmente essa pessoa que fica com a parte mais pesada é alguém que também tem na sua alma, na sua predisposição ser assim, certo? Então ele tende a atrair pessoas que são fortes. Isso pode ter muito a ver também com a falta da energia masculina em uma figura de homem, porque ele aprendeu que a energia feminina tem essa força que normalmente é a força masculina que tem. Então, uma mulher que tem a força masculina tende a fazer o Mateus mais feliz. É a necessidade que ele tem. É como se a forma dele manifestar a masculinidade dele fosse através dessa energia feminina. E o que eu estou falando aqui? Eu não estou falando de sexo. Eu não estou falando de que, porque é homem, é mulher. No mundo sutil, no todo, existe essa energia, essa força feminina e masculina que todo ser humano tem as duas partes. Agora, tem ser humano que tem mais uma do que a outra. Então, normalmente, homens, a maior parte dos homens, tem sim a força yang, que é a força masculina, essa energia masculina. O que é essa energia masculina? É a energia que semeia, é a energia que invade, que vai, não pede licença para ir, certo? Que toma as rédeas, que toma a decisão, que vai à caça, que meio que não tá muito nem aí, que é aqui dá, aqui eu dou, aquela coisa de provedor, certo? E a energia feminina é a receptora, é como a terra representa também a energia feminina, ela recebe essas sementes para gerar, e aí essas sementes florescem e depois dão frutos, e assim sucessivamente. Então, essa energia feminina mais receptiva, mais tranquila, aquela que é geradora, ela faz muito mais parte do Mateus do que a parte masculina. E é dessa forma que ele consegue brilhar, que ele se sente, que ele tem mais vitalidade, tá bom? Então é importante entender isso, porque tem muita gente que interpreta tudo errado as leituras por falta desse conhecimento mais profundo, de uma visão mais ampla sobre as coisas, e não de uma forma tão mesquinha, tão pequenininha, artificial, superficial. O que sempre ouviu ali na sua bolha familiar ou na sociedade. Então a gente precisa entender, essa é uma leitura muito filosófica, então eu vou trazer bastante essa parte mais profunda, tá? Então eu falei aqui das partes positivas, né, do que a alma dele quer. Então ele normalmente vai se conectar com forças femininas que vão trazer mais velocidade para ele, mais força, mais energia. Pelo menos é o que a alma dele vai estar pretendendo. Quando isso não acontece, ele pode se sentir inseguro, pode se sentir rejeitado, pode se sentir insuficiente. Então, o lado negativo do que a alma dele, ao longo desse ano, vai estar necessitando, querendo, induzindo ele, é que tende a ser uma pessoa muito egóica, com um ego muito aflorado, tá? Onde essa pessoa só quer, venha a nós o vosso reino. E o perigo aqui é que nas relações isso acaba sendo perceptível em algum momento, tá? Então é sempre eu quero, porque eu dou, mas eu quero de volta. Então, por exemplo, se você tem um perfil de se doar muito, vale você investigar por que você doa muito. Porque o universo, ele sempre está buscando o equilíbrio. Então, em uma balança, nunca pode uma pessoa doar muito. Ela tem que ter esse equilíbrio do dar e receber. Porque se está em desequilíbrio, significa que alguma falta ou algum excesso está acontecendo. E aí, ao invés da pessoa ser essa pessoa boazinha que ela quer passar, porque eu me dou muito, porque eu... Não, é uma pessoa que acaba sugando as outras, é uma pessoa que também tende a carregar as coisas nas costas, né? As pessoas nas costas,
mas porque ela quer ser vista, porque ela quer ser reconhecida como a fodona, e aí no final das contas, quando ela não tem esse reconhecimento, quando ela não tem o que ela acha que deveria receber, que não é nunca é suficiente para ela, aí ela fica frustrada e culpa o outro. Então, essa é a parte negativa, tá? Então, é uma pessoa que acaba não saindo do lugar. Por quê? Porque não tem aquela fonte de impulso, tá faltando aquela fonte de impulso, aquela parte masculina que vai. Certo? Mas isso faz parte da caminhada dele, cada um de nós temos a nossa. Então, a pessoa que está escutando aí do outro lado, que deve estar julgando, saiba que você também tem aí a sua parte de caminhar, né? Só olhar para a nossa vida que nós temos aqui muitas configurações que nos fazem ter faltas e excesso, mas é dessa forma que a gente vai evoluir, porque a gente veio para evoluir nesse ponto. Certo? Então, no caso dele, durante esse período de 1 ano, ainda é uma fase que ele vai precisar amadurecer, tá? E eu já vou pular para outra parte aqui, que é a parte do caminho, que é o destino, né? O que é o destino, gente? O destino não é algo que você é um fantoche. Eu não posso tomar decisões porque estou destinada a isso, estou destinada a essa pessoa. Não é bem assim, tá? Então, o destino é quando você programou antes de vir, eu preciso passar por essas situações de aprendizado para que eu possa melhorar nesse ponto aqui, expandir a minha consciência para isso aqui. Então, nem sempre a pessoa consegue viver exatamente como ela programou. Aí é que entra a parte do livre-arbítrio. Por quê? Porque às vezes ela não consegue quebrar um padrão que ela veio para quebrar, ou vários padrões, ciclos, certo? Então, isso quando eu falo destino é também um período em que tudo que você fez anteriormente vai respingar no momento presente e num dado período do futuro, tá? Então, é dizer que a gente está colhendo o que a gente plantou, seja há uns dias atrás, semanas atrás, anos atrás, e até para quem acredita em vidas passadas, a gente está só colhendo o que plantou. Não é um castigo, é um aprendizado, é a gente olhar, olha, eu plantei isso aqui não está muito bom. Nossa, o que eu preciso melhorar? Qual é o adubo? Qual é a semente que foi feito, né? O que faltou? Faltou regar. Então, assim, nesse período de 12 meses, acontece o que eu já tinha feito em uma previsão, visto em uma previsão de 1 ano, que eu falei para vocês que eu não conseguia ver muita coisa na mesa real do que acontecia com ele, porque parecia que era um ano muito parado, né? Um ano onde as coisas não aconteciam com ele. E muito foi falado sobre talvez algum parente que adoecesse, que eu dei esse exemplo, né? Quando você adoece, ou algum parente adoece, ou falece, existe uma parte da sua vida ali em que você só tá focado naquilo. Então, você não pode muito ir para algum outro lugar, ou fazer outras coisas, ou planejar outras coisas, porque você tá resolvendo questões ali que são externas, que você não tem controle. E essa carta fala muito sobre isso, que ele não terá controle sobre situações que irão acontecer com ele. Então, ele vai precisar parar, ele vai precisar refletir, ele vai precisar adquirir outros pontos de vista, outros aprendizados, para que ele consiga entender por que as coisas estão acontecendo com atraso. Por que há cancelamento? A gente pode estar falando aqui de viagens que podem ser canceladas, de contratos que podem ser cancelados, ou de algo que você precise abrir mão por um período de tempo. Então, você quer que as coisas aconteçam num tempo rápido, você faz o seu plano ali de 1 ano, 2 anos, 3 anos, só que você vê que acontece alguma coisa. A gente viu com a pandemia, né? Muitos planos. Eu tinha, por exemplo, meu plano de fazer um projeto, desenvolver um projeto de desenvolvimento humano, que é a minha área, certo? Um programa para pessoas se desenvolverem, o que é
muito trabalho, requer uma equipe, requer muito trabalho também com o marketing digital. E na época eu não consegui. Essa carta representa bem isso. O que eu fiz depois? Eu abri um canal sobre leitura de cartas. Eu abri um canal de tarô porque era algo menos que não precisava de equipe, onde eu não iria me estressar tanto, porque eu estava também psicologicamente ali muito pressionada nessa época da pandemia, tá? Então, aqui são situações em que a pessoa vai passar por frustrações, vai se sentir frustrado, vai se sentir impossibilitado. A gente pode falar muitas vezes, sabe quando parece que nada dá certo? Mas só parece, porque não é no nosso tempo, porque alguma coisa está atrasando, porque é um outro caminho que eu preciso retomar. É só isso, mas a gente faz um drama todo da nossa vida, a gente não aceita a morte, a gente não aceita que os fins de ciclos acontecem, tá? Então ele não, em muitas situações aqui, ele não pode forçar situações, ele não tem o controle. E aqui na parte kármica, que a gente fala aqui sobre o aprendizado. Então, eu falei sobre o destino, o que eu programei, o que está programado para esse próximo ano, quais são os caminhos, se esse caminho vai estar mais aberto, né? Tem momentos que as coisas começam a acontecer. Então, é um ano em que é muito mais para ele ficar parado mesmo, para que ele aprenda de uma outra forma e finalmente ele possa tomar um outro caminho na vida dele. Então, aqui no karma, na parte kármica, eu tô falando de aprendizados. Não tô falando de castigo. Para quem entende que karma é um castigo, essa pessoa é meu karma, né? Tá muito equivocada essa ideia, tá? É muito superficial. A pessoa ficou na superfície desse aprendizado. Porque o karma, na verdade, ele é apenas um padrão que a gente vem já tá o tempo todo funcionando daquela mesma forma, o tempo todo respondendo da mesma forma. É como se o universo jogasse a bola pra gente e a gente jogasse a bola de volta e sempre do mesmo jeito, sempre o mesmo jogo, tá? E a vida, ela é de aprendizado, a gente precisa ir adquirindo novas visões para que a gente, enfim, consiga ser como o todo, o grande arquiteto do universo, porque nós somos parte desse todo. E como parte desse todo, a gente, por enquanto, tem uma visão pequena do que é a vida, do que é a existência. Para a gente chegar lá e concluir esse ciclo, há pessoas que acreditam em encarnações, encarnar algumas vezes, e as encarnações nada mais é do que você ir para a escola, você passa de um nível ou não, né? Você pode repetir de ano, encarna de novo, encarna de novo, encarna de novo, ou você encarna já para você fazer aí a sua pós-graduação nessa dimensão densa, para finalmente você não precisar encarnar e a sua consciência tá livre, certo? Então a gente tá falando disso. O karma são os desafios, o que ele precisaria fazer. Então essa carta aqui, eu vou falar apenas a parte negativa dela, tá? E entenda que nas leis herméticas, no hermetismo, que é um conceito filosófico muito profundo da vida também, eu falei sobre gênero com vocês, feminino e masculino. E agora eu vou falar sobre essa parte que são as leis universais, que é o negativo e positivo. Tudo tem o seu lado positivo e negativo. Mas o que a gente interpreta aqui? Que o negativo é um problema, que o negativo é algo muito ruim, porque essa é a nossa forma de interpretar as coisas, porque a gente tem um cérebro aqui que limita as coisas. Mas o negativo é quando a gente fala justamente sobre esses reveses da vida, esses atrasos, esses pontos de virada que a gente não entende o que acontece. Poxa, isso aconteceu, eu não consigo realizar isso, eu não consigo seguir nesse caminho, tá? Então o karma vai falar sobre isso, porque você precisa olhar e aprender. E então, o que seria melhor você fazer? O que você precisa fazer para que esses reveses, esses ciclos que se repetem, parem de se repetir? Então aqui, com a carta O Mundo, ela fala sobre ciclos que você consegue realizar com sucesso.
Então, aqui é a última carta do tarô, é a última carta dos arcanos maiores. Começando ali com o mago, né? E a carta o louco é uma carta que é entre o início e o fim, por isso que é o louco, porque ele pode ser a última carta, como pode ser a primeira, por isso que é o número 0. E essa carta aqui é a carta que encerra esse ciclo a roda do Sansara. O que é o Sansara? Essas rodas de encarnações e aprendizados. Então aqui ele não consegue aceitar fim de ciclos de uma forma... Ele não consegue fechar ciclos de uma forma que ele precisa fechar, tá? E mais à frente eu vou falando o que seria isso, tá bom? Mas aqui é dizer que, mais uma vez, pode ser viagens que não aconteçam, pode ser, às vezes, um projeto que ele tente criar, desenvolver, e esse projeto não sai como ele quer, não sai no tempo que ele quer. Tem um ponto também aqui que, embora ele se incline para o futuro, ele caminhe para o futuro, falta aqui ele primeiro absorver o que está acontecendo, integrar o que aconteceu no passado, aqui no momento presente. Eu primeiro vou me integrar aqui, para depois eu caminhar para frente. Então aqui é com a mente e o coração no passado, tá seguro no passado. E os movimentos que faz são justamente movimentos que tem o passado ali como uma influência, como se a pessoa dissesse assim: poxa, eu tô fazendo de tudo para seguir em frente, eu não quero saber disso, isso acabou, isso encerrou, isso é ruim, eu não quero lidar com isso, ou coisa chata, não sei o quê. Só que não é assim, porque se cada situação, o positivo e o negativo, serve pra gente aprender algo, se você não absorveu, não se integrou, não olhou para aquilo, e é aprender sobre você, tá? Porque tem gente que diz assim, às vezes em consulta, né? Eu sou terapeuta, então às vezes você pergunta assim: o que aconteceu? O que você aprendeu sobre isso? Ah, eu aprendi que fulano é mentiroso, que pessoas tóxicas, que pessoas não sei o que eu não tenho que me misturar com gentalha. E a pessoa não aprendeu, na verdade, nada. Porque não é esse o aprendizado. Não é o aprendizado do orgulho. Ai, porque eu aprendi que eu não posso confiar mais nas pessoas. Não, gente, não é sobre isso. É sobre você não criar expectativas. Você pode confiar nas pessoas de outra forma, entendendo que aquela pessoa é uma pessoa diferente de você e que ela tem a alma dela, que ela tem o destino dela, a configuração dela, e que às vezes a diferença de vocês ali serviu para você aprender sobre algo sobre você, porque a vida é um espelho. Dentro da psicologia, dentro dos ensinamentos budistas, dentro da própria filosofia, taoísmo e assim por diante, conceito muito mais de fonte de sabedoria, fala sobre essa questão do espelho. Então, você tá me vendo através de você. Os filtros que a gente vê as pessoas é através dos nossos filtros, do que a gente aprendeu ainda até aqui. Nossos julgamentos, as nossas críticas, nossas expectativas, nossas frustrações, tá? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Vamos, então, passar para o plano mental, tá? O plano mental. Como é que vai estar essa mente no decorrer desse ano majoritariamente? Bom, aqui fala, primeiro tem uma mulher no centro, né? Uma mulher focado em uma mulher, pode ser em outras mulheres. Aí as pessoas já vão dizer: nossa, ele vai estar pensando em mais... Não, gente. Quando eu falo em mais mulheres, né? Pode ser no sentido de que ele pode estar envolvido com uma mulher durante esse ano, e aí ele tem ali que dar atenção, ele tem que estar presente, mas ao mesmo tempo pode ser uma mãe, uma avó que também precise dessa atenção, e que
muitas vezes traga até uma preocupação, né? Às vezes adoece uma tia, uma irmã, uma amiga de perto que precise da nossa ajuda, da nossa presença e que tome um pouco do tempo que a gente tem. E aí a gente tem essa preocupação. Então, tem aqui no mental dele, eu vou falar das partes negativas primeiro e depois eu falo das partes positivas. O que pode ser, tá bom? Nas partes negativas, sabe aquela coisa de você desejar ter o que o outro tem? Então, sempre tá se comparando, né? O outro conquistou tão rápido, mas a pessoa já chegou ali, já tem aquilo, eu também quero ter, eu tento fazer, eu sou uma pessoa tão bonita, eu sou uma pessoa tão inteligente e eu não consigo. Essa energia quer dizer isso, tá? No negativo. Eu preciso conquistar isso e não consigo. E aí começa a olhar para outra pessoa e botar um monte de defeito na outra pessoa, reclamar, achar injusto, porque outra pessoa tem. A pessoa não é nem tão inteligente, não tão bonita, ou não faz tanto quanto eu faço, né? E isso é essa energia no negativo, tá? É você ficar pensando e remoendo muito nessas coisas e não olhar para você, aquilo que você plantou, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser refeito ou deixar de fazer. Lembra que eu falei que algumas vezes vai precisar abrir mão? Então aqui, nessa mente negativa, ele pode não estar querendo abrir mão de alguma coisa. É o apego, tá? Também pode ser se sentir muitas vezes numa posição de arrogância, de que eu tenho, ou controle exacerbado. Também pode falar sobre dependência, depender de uma mulher, depender de alguém que está gerando uma fonte ali, seja uma fonte emocional, como uma fonte material. No positivo, vamos ver? Então, no positivo, já seria uma mente que está muito mais focada. Uma mente que está planejando estratégias, que está pensando mais a longo prazo, que já está ali pensando, já está observando, inclusive, o resultado. Nossa, olha o que eu conquistei, né? Aquela pessoa que é agradecida pelo que conquistou, que gosta de nutrir, certo? Que gosta de nutrir. Como é que eu vou nutrir? Como é que eu vou gerar projetos? Quando a gente fala de nutrir e gerar, tem a questão da geração. Essa carta é a carta da Imperatriz. E é uma carta que fala sobre também gestação. Uma gestação, gente, não quer dizer só gestação de gravidez, mas é uma gestação de projetos. Quando você abre um negócio, você começa ali nas metas, nos objetivos, nas estratégias, e aí você vai executando tarefas para você alcançar aquele objetivo, tudo que você precisa fazer, tá? Então, isso é gerar um projeto. Esse projeto está sendo gerado e aí depois ele começa a dar fruto. Então, é uma mente que começa a entender sobre isso. Seria a parte positiva. E aí você pode perguntar assim, tá, mas é a parte positiva ou negativa? As duas coisas vão acontecendo na nossa vida. A gente está sempre oscilando essa parte positiva e negativa. E isso é muito natural, tá? Isso é saudável. O que não é saudável fica muito na parte negativa, porque significa que uma pessoa é muito de mente fechada, um jumento, né? Não tô falando aqui do Matheus, tô falando dessa questão de ficar muito no negativo. Então é normal você ter um período da sua vida ali, beleza, mas uma pessoa que há anos, que é uma pessoa que já é de padrão negativo, putz, é uma pessoa que tem a mente muito fechada, né? É uma pessoa que tá faltando muito autoconhecimento, se autoconhecer, olhar muito mais para si e se acolher, inclusive, né? Sem julgamento, porque uma pessoa que julga os outros, ela julga muito a si mesma. E isso não tá certo? Então, essa é a parte positiva. Pode também falar sobre planos
de ser um pai, de ter a mãe para o seu filho. Isso também pode ser uma ocupação da mente dele ao longo desses anos. Pode também falar sobre a questão da fertilidade, a preocupação se está fértil ou não. Aí eu vou falar para vocês, essa fertilidade, ela pode ter a ver com, sim, será que eu sou fértil para ter um bebê? Então eu vou olhar, vou fazer uns exames, será que tem algo de errado? Pode ser nesse sentido, quanto também preocupado com a fertilidade no sentido de plantar, no sentido de que, como é que eu vou iniciar uma carreira? Será que vale a pena eu viver de seguidores? Será que não é uma carreira arriscada? Porque nem sempre dá pra gente ficar nos holofotes. Como é que eu vou administrar? Essa carta fala sobre administração também, tá? Então, como é que eu vou administrar um dinheiro que entra? Nossa, eu fechei um contrato com uma marca e ganhei de uma vez um dinheiro. Mas tá, eu ando com um carrão, eu comprei um carrão. E aí eu faço churrascada com a família. Não tô dizendo que é o caso dele. Eu tô dando um exemplo de uma má administração. Então, se você pega aquele dinheiro e aquele dinheiro acaba, ou você, eu quero ajudar fulano, ciclano, seja lá o que for, você tem um padrão de vida muito elevado, não tem como você viver muito a longo prazo nessa vida, que é a vida de internet, certo? Inclusive, você não tá deixando o seu like, saiba que eu não posso ficar fazendo vídeos, né, sobre Mateus ou alguém que você gosta, porque o like faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas e gera algum dinheiro ali, para falar a verdade, nem tanto. Para você me ajudar, você precisa se tornar membro do canal. E já eu vou falar sobre o que os membros vão receber de extra em relação a essa previsão aqui ainda que eu tô fazendo. Coisas muito, muito legais e interessantes, tá bom? Então, vamos passar para a próxima parte, né? Que é a parte dos planos. Eu falei sobre a mente, sobre preocupações, sobre projeções, mas aqui a gente vai falar mesmo sobre o que nesse momento, pelo menos, ele está planejando. O que é o momento presente? É o aqui e agora, né? Mas quando a gente está fazendo leitura de cartas, esse momento, como no plano sutil não existe tempo e espaço, lembra que isso é só nessa dimensão? Você estudou física? Muito bem, parabéns. Então, não existe, o tempo é uma ilusão nossa aqui dessa dimensão da Terra. Então, como a gente está falando sobre um mundo mais sutil, que é o que a gente vive aqui, a gente está manifestando o mundo sutil. Então, nos planos do presente dele, pode ser o que foi há 30 dias atrás e o que é 30 dias para frente. Então, a gente pode estar falando sobre até junho. Quais são os planos dessa pessoa? Carta Os Enamorados. Decisões a longo prazo. Viagens. Relacionamento. Então, é o que está no momento presente dele, tá bom? Qual é o lado positivo disso? Bom, o lado positivo disso aqui é que é uma pessoa que está apaixonada pela vida, que está apaixonada pelo momento que está vivendo e que está baseando os seus planos em cima dessa paixão, tá? Mas ele está apaixonado pela menina. Eu não estou falando dele com a Ana Júlia ou dele com a Isabelle. Essa leitura ela é individual. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a menina, sobre a Isabelle, mas aqui eu tô falando sobre o que tá aqui nos planos dele. É uma pessoa que quer se juntar com outra, é alguém que quer partilhar algo com a outra. Porque eu já expliquei o motivo da alma dele, que precisa ter uma pessoa para ir para frente, para crescer. Então, nos planos dele, no presente, é viver um relacionamento, se apaixonar e poder tirar desse relacionamento o máximo que ele pode para ele. Mais uma vez, aqui fala sobre também a maternidade. Aqui tem uma montanha, mas também a gente pode interpretar como um símbolo fálico. O que é símbolo fálico? É o pintinho do homem, tá? Que representa essa semente, esse gerar algo com outra pessoa, gerar uma terceira pessoa.
Pode ser, tá? Tô falando da energia da carta. Qual é a parte negativa daqui? Que seria uma pessoa muito indecisa, uma pessoa que não sabe o que quer, que oscila muito. Ele é geminiano, né? Então, oscila muito. É engraçado que na leitura dele tem bastante sol, né? Então, é sempre mostrar para os outros, é sempre essa coisa que tem que ter ali por trás um holofote, tem que ter um brilho. Se não tiver brilho naquele relacionamento, se não tiver brilho naquele projeto, naquele trabalho, naquela forma de viver, não é o suficiente para ele. Ele deve ter leão muito forte no mapa, tá? Não conheço o mapa dele, o mapa astral dele. Se entrar 10 novos membros, aí eu posso fazer um mapa astral para ele, porque dá muito trabalho fazer o mapa, tá? Então, vamos ver se vai entrar 10 novos membros para o canal esse mês de maio. Bom, nessa parte negativa também pode haver aqui muita dúvida em relação ao parceiro, medo, insegurança em relação ao parceiro, tá? Se fosse falar de viagem, olha, cuidado com viagens. Então, os planos para viagens, e aí no sentido negativo seria um mau planejamento dessa viagem, uma viagem feita numa hora errada, algo assim, para o lugar errado, no momento errado, tá? É o não decidir, é um projeto que é feito de duas formas diferentes, que quer abraçar um lado e o outro e não consegue, então sem o foco não tem. Então, no sentido negativo, são planos sem muito foco, e no sentido positivo seria planejar algo mais a longo prazo, tá bom? É fazer escolhas que sejam mais frutíferas a longo prazo. E agora sim, eu tinha falado dos planos do momento presente, que ele só tá com a cabeça nessa questão de paixão, de fazer algo que gosta, de não sei o que, e é uma indecisão, aquela coisa assim. Falei para você sobre o momento presente, que ronda esses meses aqui, seja o mês passado, abril, seja o mês de maio. E agora a gente vai falar sobre os planos a longo prazo. Não tem um plano a longo prazo, ele quer dizer que a pessoa já tem tudo anotado. Então, para que eu alcance um objetivo, como por exemplo lançar um livro, então eu vou começar, o que eu preciso para lançar esse livro? Eu preciso primeiro começar a escrever. Então vai o primeiro capítulo e assim vai. Então, quanto tempo você vai demorar para publicar esse livro? 2 anos? Então, 2 anos eu estou publicando meu livro, ele começa a ser vendido. E o que precisa acontecer antes disso? Eu trabalho também, né, com estratégia, com criação de plano. Por isso que eu falo muito sobre isso, porque quando eu identifico na leitura, por isso que é bom a gente estudar várias coisas, porque a nossa leitura enriquece muito, a gente consegue ver muito mais coisas e do que ficar só sobre isso e aquilo, muito minúsculo, uma leitura muito pobre, tá? Então, esse plano a longo prazo aqui, pode ser que ele planeje estudar, tá? E estudar mais de uma coisa, tá? Fazer cursos. Pode ser isso. E seria interessante esses planos, tá? Seria muito interessante para que esses estudos, na verdade, tá? Que mais aqui? No sentido negativo, seria falta de planos, tá? Para longo prazo, tipo 5 anos, 10 anos, e o que pode advir de uma má administração. Então, às vezes, você pode achar que a pessoa administra bem o dinheiro dela para o momento presente, mas a longo prazo não está sabendo administrar isso a longo prazo, administrar uma carreira, pensar numa carreira a longo prazo. Então, significa que esses planos, esses projetos, no negativo, podem ter reveses, podem ser planos que
precisem de mais tempo, mas no sentido positivo, são planos que podem trazer sucesso para ele. Então ele tem aqui, pairando, né, nesse campo mental, recursos que chegam para ele, né, mentalmente, ideias que são boas. Agora o problema é executar, tá? E essa roda da fortuna fala sobre ela é a roda da fortuna, né? É a carta que chama da sorte, né, também. Que pode dar certo como não pode dar certo. Aquela coisa de indecisão que vai depender de como você vem planejando e executando, porque não pode ficar só no plano mental, não pode ficar só na falação, tem que vir para o material, tem que vir para as ações, para as coisas irem acontecendo. A gente só consegue ver esses frutos dando certo com o tempo, e muitas vezes você vai precisar parar, dar 2 passos para trás, esperar e aceitar primeiro, aprender com os erros do passado, aprender com os erros, aceitar, para depois você colher, para você conseguir administrar, ter mais a longo prazo, né? Tomando boas decisões, fazendo as escolhas certas. Aí sim você tem a sorte a seu favor, porque essa carta também representa sucesso. Então, tanto aqui na alma, com essa carta do sol, que representa o sucesso, o brilho, tem também na parte de planejamento, na parte mental, né, essa perspectiva de sucesso. Então, vamos ver se esses planos dele vão dar certo, porque tá muito aqui nessa oscilação no próximo ano, onde momentos ele pode sentir que tá indo bem e momentos ele vai precisar parar, talvez com estudo, parar com um projeto, rever projetos e esperar de acordo com as estações, né? Quando a gente fala estações, a gente está falando de que tem um tempo para plantar, o tempo para adubar, o tempo para regar, o tempo para pegar sol, o tempo para germinar e assim sucessivamente. Uma outra parte dessa leitura que, para você ver, ela já foi grande, né? Só que eu vou fazer a outra parte somente para os membros. Ah, você não vai liberar? Não, eu não vou liberar. É só para os membros, que é uma previsão de mês a mês. É uma previsão também longa, onde eu vou falar o que pode acontecer de mês a mês. Maio, junho, julho, agosto, setembro, até o maio do ano que vem, que é 2026, até o mês de maio, tá bom? Então, é muito importante você se tornar membro. E agora vamos ao plano emocional. Como é que ele vai estar se sentindo ao longo desse período de 12 meses e como essas emoções podem influenciar nas decisões, nas reações, nas escolhas do Mateus. Mateus, emocionalmente, tem a necessidade aqui de correr riscos. Para quê? Para se sentir livre, tá? Na verdade, aqui demonstra, diferente do mental, do que ele pensa, talvez para querer mostrar, para querer provar para os outros, pode ser por insegurança e por medo de assumir quem é, mas emocionalmente é uma pessoa que se sente livre, que quer confiar nos seus instintos e seguir os seus instintos, quer confiar no destino. É aquela coisa, se rolar, rolou, não tem aqui muito comprometimento no campo emocional com qualquer relacionamento. Isso é o que mostra nessa carta, tá? Vamos falar aqui dos aspectos positivos e depois a gente fala do aspecto negativo. Existem períodos que é importante a gente arriscar, porque nem tudo na vida é garantia. É garantido, então é preciso sim arriscar para ver no que vai dar. Isso também tem a ver com aquela questão da necessidade de fugir de situações do passado que o fazem se sentir aprisionado. Parece alguém que está pronto para fugir de questões mais pesadas, de situações mais difíceis, porque quer sentir apenas o lado bom,
a alegria, a pureza, a inocência, o frio na barriga que o início de um relacionamento promove. Isso pode impactar também nas suas decisões de projeto, de trabalho, de carreira, inclusive onde ele mora, né? Na casa que ele mora, na cidade que ele mora, no país, no ambiente. O que pode impulsionar, o que pode fazer com que ele sinta muita vontade de se libertar do meio em que está, do meio em que vive, né? Então pode ser que em algum momento ele sinta vontade mesmo de romper laços tão enraigados, seja com alguém assim muito próximo a ele. A gente pode falar assim sobre o relacionamento com alguém, o relacionamento amoroso, mas pode falar do relacionamento com parentes também, com amigos próximos. É querer não dar muito ouvido ao que os outros estão falando. Então, a vontade, o que ele sente é confiar somente nele mesmo, na intuição, na vida, no que tem melhor para ele. Aqui fala sobre fé, né? Sobre nem ligar. E essa energia do recomeço, sobre ser leal a si mesmo, enfrentar os riscos. Qual é o lado negativo que pode se apresentar em alguns momentos aí ao longo desses 12 meses? O lado negativo é justamente se estrepar, né? Porque a gente, quando está numa jornada que não sabe muito bem aonde vai dar, a gente tem que arcar com a possibilidade de dar errado, de trazer algum prejuízo, certo? Então, talvez até uma certa imaturidade. O que no positivo seria uma inocência, no negativo já é uma incapacidade de planejar melhor, de seguir um plano, de ser mais estratégico, de viver relacionamentos mais a longo prazo, enfrentando inclusive os desafios que aparecem nesse relacionamento. Então, quando existe um relacionamento, a gente enfrenta os altos e baixos. E essa carta no negativo revela essa negação do negativo. É não querer enfrentar, de olhos abertos, é não querer encarar. E tá sempre fugindo de questões mais difíceis. Inclusive também, ainda nessa parte negativa dessa energia aqui da carta, pode falar assim sobre infidelidade, sobre essa necessidade de sentir o frio na barriga, e aí quando você não sente com essa pessoa e dá um frio na barriga, um contato com outra pessoa, tá? Essa energia no negativo também traz essa questão. Então, aqui a gente está falando sobre parceiro ou parceira, tá? Que no caso, a parceira atual é a Ana Júlia, no momento que eu tô fazendo essa leitura. Então, eu tô considerando aqui a Ana Júlia. Daqui a pouco eu falo sobre a Isabelle, pra gente saber separar as coisas e não confundir a leitura. Então, aqui vai se referir a Ana Júlia, tá? Bom, em relação a Ana Júlia, a carta da temperança traz essa estabilidade emocional e material. Traz também uma sensação de paz, de tranquilidade, de sossego, e até mesmo de proteção, de completude, como se um estivesse completando o outro. Então, se uma pessoa é mais emocional, ela vai ter essa parte de fazer surpresa, de acolher, de se doar, e a outra parte vai prover. A forma da outra parte é prover. E prover de todas as formas, providenciar. O que é preciso acontecer, eu providencio. Então, um pode trazer a ideia e o outro pode trazer a execução. E isso fala sobre um equilíbrio que essa pessoa, a Ana Júlia, proporciona para ele, tá? Então, assim, embora hajam alguns haters, né? A partir do momento que você não gosta de uma pessoa, hater significa odiador,
né? Não, uma pessoa que não gosta de uma palavra em inglês, é simplesmente um odiador. Eu odeio a fulana, então você já pode ser considerado hater, tá? Então, os haters podem não gostar da relação, não entender o motivo dele estar se relacionando, não importa o que para a pessoa se é certo ou errado, se é imaturo, se não sei o quê, mas é o que a pessoa tem para dar naquele momento. Então, para esse momento, sim, é importante para o que ele precisa, para o que ele quer. A companhia dela traz isso para o Mateus. E, como sempre, o sol presente na leitura do Mateus, é óbvio que também é uma parceira que é útil para mostrar que tá bem, né? É uma carta que, no negativo, pode querer mostrar que tá bem. Pode falar sobre um desequilíbrio, tá? Fala sobre viagens com a menina, né? Ana Júlia. E sobre os planos se conectarem nesse sentido, de casar no sentido do plano estar em equilíbrio, em conexão. Então, ao longo desse ano, também pode ter momentos de tédio, que é o que essa carta traz de negativo para um relacionamento, uma coisa também entediante, tá o tempo todo só na paz, não tem muita paixão, né? O tesão ou aquela incerteza que a paixão, né? A paixão mesmo traz, as incertezas, aquele fogo. Não tem muito isso aqui no negativo, tá? Também é uma carta que fala sobre reconciliação, em caso haja em algum momento aí um problema e que eles tendem a resolver. Também falar sobre ela trazer para ele, pelo menos da perspectiva dele, a cura para o que ele precisava se curar. E aí, no sentido negativo, pode ser esperar demais, né? Pode ser ele esperar demais que ela traga essa cura e essa quietude que ele tanto quer para o coração dele, né? Então, aqui, em relação a ela, eles acharem que isso é algo de Deus, né? Como alguns casais falam, é de Deus, aquela coisa do destino, e eles estarem esperançosos de que vai dar certo e de que vai ter aí uma longevidade nesse relacionamento. No entanto, essa relação traz, em algum momento, sim, a tal da instabilidade. Aí tem um problemaço que pode ocorrer. Esse problema pode ser, inclusive, por conta de alguém do passado, tá? Uma pessoa do passado. Um ex, pode ser o ex dela ou a ex dele, que, de alguma forma, esse relacionamento que passou vai trazer para o casal discussões, dúvidas, dizer que podem precisar lavar roupa suja, falar verdades um para o outro, para limpar, né, para poder superar e seguir em frente. Então, isso pode falar de uma avaliação também, se vale a pena ou não dar uma chance. É uma carta que fala sobre perdão, perdoar ou não perdoar, para que haja perdão entre esse casal, porque vai acontecer aqui uma situação em que vai precisar um dos dois oferecer um perdão aí. Então, aqui é uma questão da pessoa avaliar se vai valer a pena esse perdão voltar, porque para que isso aconteça é preciso ser muito verdadeiro e honesto. Pode haver
esse contato com o ex através de escrita, pode haver uma conversa, pode haver um encontro, pode acontecer qualquer coisa. Também pode falar aqui, por ser uma carta que fala sobre fins, né, sobre a própria morte, porque aqui é o dia do julgamento final, o juízo final, as pessoas estão se levantando do túmulo, né? Então, se caso aconteça de algum parente também ali, isso estiver doente, estiver numa situação assim, de passagem, né, dessa dimensão para outra, e aí pode trazer muito desequilíbrio para o relacionamento deles também, tá? E aí no final pode haver superação? Pode haver superação. No positivo, isso aqui pode falar sim de uma superação, de talvez um período até de término, mais que uma possível superação, tá? São possibilidades, entendeu? E a gente também pode falar de uma chamada, né? Chamada chincha, dizer assim, olha, sabe, você vai lavar roupa suja, olha, sabe, isso me incomoda. Tudo aquilo que a pessoa sentiu incômodo no relacionamento vai encostar a pessoa, o outro na parede e dizer assim, essa é a verdade, eu sinto isso, esse incômodo e aí o que você vai decidir? Porque eu não aceito isso, tá? Então pode ser que isso seja por conta até de um familiar também que tem alguma briga, algum problema maior, ou pode também ser a própria mídia que chega um momento em que isso fica insustentável também, ficar o tempo todo se expondo na mídia. Isso também pode ser um desequilíbrio para o casal ao longo desses 12 meses. Agora vamos ver como é que nesse plano emocional aqui, que envolve amor, como é que se dá em relação a Isabelle, já que existe sempre, quando a gente vai fazer uma leitura, mesmo que individual deles dois, né? As pessoas querem saber algo relacionado, tá? E aí, como apareceu também essas questões do passado dele, ainda com esse relacionamento que ele teve com a Isabelle, eu achei por bem tirar, né, e ver como é que pode aí se desenvolver ao longo desses 12 meses. Já fiz leitura sobre possível reconciliação deles, porque eu falei que dentro de um ano haveria reconciliação. Então, a gente ainda tá com essa previsão aí para se cumprir. Eu falei que ia demorar, então ainda tá se desenvolvendo, né? Sem mais delongas, o que saiu aqui? A leitura na parte do Mateus em relação a Isabelle. Existem sentimentos ainda ocultos por ela, tá? Aqui mostra a Isabelle bastante atraente, como uma mulher que se conecta consigo mesma. E eu vou parar essa leitura para falar aqui sobre uma leitura que eu vou fazer só para membros, tá? Então, lembra que a gente fez uma leitura sobre a reconciliação entre Mateus e Isabelle. Normalmente eu não vejo reconciliação quando eu faço para casais que se separam, mas no caso para eles eu vi. E eu já tinha falado até em live somente para membros que me perguntaram, e eu disse, gente, se as coisas tiverem que acontecer, não importa, ele pode namorar, casar, mas se tiver que voltar com a Isabelle, ele vai voltar, se for para voltar, tá? Ah, mas as energias mudam. Eu já falei que quando eu faço previsão de um ano, é justamente porque é muito mais fácil que essas previsões se cumpram, porque é algo que você acabou de colher. Um ano é pouco para o mundo sutil. Um ano é como um piscar de olhos, tá? Então, é muito mais difícil as coisas não acontecerem, tá? Claro que mais pra frente eu vou fazer essa leitura. E eu vou fazer essa leitura para membros somente, tá, gente? Porque os membros merecem conteúdos exclusivos. Se não, para que ser membro? Para que a pessoa está pagando uma mensalidade? É uma assinatura mensal que a pessoa está pagando. É aqui no YouTube. Tem aqui no meu perfil, no canal, um botão para assinar, tá?
Isso daí é só com o YouTube, não é comigo. Não adianta perguntar pra mim, porque é com o YouTube, eu não administro nada, tá? O YouTube só me repassa ali o valor no final do mês. Então, o que é esse oráculo? Esse oráculo, ele traz datas. Então, se houver uma reconciliação, a gente vai conseguir datar, a gente vai conseguir encontrar exatamente o período que isso pode acontecer, se for acontecer. E aqui a gente pode ter mais confirmação se vai ou não haver uma reconciliação, tá bom? Mas isso vai ser só para membros e não sei ainda quando é que vai ser, porque é uma leitura muito difícil. Aqui tem várias... Aqui tem vários tipos de decks. Você tá entendendo? Você tem que entender como trabalhar com todos esses decks ao mesmo tempo, tá? Ainda tem esse aqui, ó. Tá? Que são as mansões, que são os ciclos lunares, tá? E aqui fala sobre a mitologia. Então, é muito legal, mas é muito complexo essa leitura. Eu faço muito pouco. E eu já fiz uma leitura dessa para um casal. E esse casal nunca revelou que tinha ficado. Negava. Mas eu falei que sim, que esse casal tinha ficado. E dei qual foi o período que eles ficaram. E qual foi o período que terminou. E depois vieram a mídia, entrevistas para a rádio, enfim, que realmente tinham ficado, o período que ficaram e o período que terminaram. Então eu quase não utilizo, porque dá muito trabalho, mas Mabelle merece, porque os membros são fodas, são pessoas que realmente estão colaborando, porque eu não vou ficar sentada aqui perdendo meu tempo, porque só visualizações não dá muito dinheiro. O que dá mesmo dinheiro, um pouquinho, não é tanto também, mas são os membros, tá bom? Então vamos seguir aqui nessa leitura, que tá muito babadeira. Que foi buscar se curar, se autoconhecer primeiro, né? Alguém que buscou superar o que passou, não no externo, mas internamente. Mesmo que ela, talvez até no trabalho, né, de uma forma diferente, ela tenha buscado no externo, mas quando se vê, em comparação ao Mateus, aqui ela tá bem mais adiantada no quesito de poder interno, que depende apenas de si. Então, mostra Isabelle em períodos aí bastante atraentes para o Mateus, tá? Mostra questões ainda escondidas, que podem ser tanto informações do passado que ainda não foram reveladas, que talvez quiseram ocultar, tá? Ou até mesmo, né, aquela vontade de querer conversar e se comunicar. Então, mostra uma tendência a nível de energia, tá bom, gente? Para que eles se reúnam, para que eles se encontrem ou se falem, se conectem de alguma forma, mas não às claras, de uma forma oculta, tá bom? Então eu procurei investigar um pouco mais sobre isso, tá? Aparece aqui no tarô mitológico, tem outros significados diferente do The White. Nesse deck, essa carta, a Rainha de Espadas, mostra a Isabelle em uma posição de frieza, mas ao mesmo tempo de vantagem. Essa vantagem para ela, nessa conexão, nesse relacionamento, ou nessa situação com o Mateus, coloca ela numa posição mais elevada, mais avante, mais à frente. Por quê? Porque aqui ela tem muito mais um domínio mental, que para muitos ela expressa frieza, tá bom? Não sei se dá para ver aqui, agora sim, né? Para muitos revela frieza, tá? É uma mulher que as pessoas enxergam ela como uma mulher forte, bonita, mas que é muito calculista. E o que acontece aqui, né, nessa história que traz essa carta, é de uma mulher que precisou se provar como um poder masculino para se sentir forte, para defender
as pessoas ao redor. Então, ao contrário do Mateus, ela já tem a energia masculina, a Rainha de Espadas tem a energia masculina muito mais presente. E isso traz até um conflito interno, porque normalmente nós mulheres, né, a tendência é a gente ter a energia feminina mais forte, essa energia que tudo aceita, tudo perdoa, que abre mão do trabalho, abre mão da carreira, abre mão dos estudos, em prol de um homem, né? E se contentar apenas em ser sustentada por esse homem. E aí ela cuida apenas da parte da nutrição, apenas não, que é tudo, né? A parte da nutrição, de nutrir, de dar atenção, de estar sempre ali à espera daquele homem. Como eu falei, é normal que mulheres tenham muito mais energia masculina. E isso advém exatamente do próprio passado, seja de antepassados ou do passado, nessa vida em particular, né? Ela pode, tá? Porque eu não conheço a história dela, pode não ter sido tão aceita ou se sentido aceita, pode ter sido a percepção quando criança de não ter sido aceita pelo pai, de não ter sido amada ou querida pelo pai. E aí essa necessidade de talvez de se provar, né, o quanto eu sou boa, o quanto eu sou capaz, eu posso ser forte por mim mesma. E é uma mulher que acaba sendo aquela que vai prover muito mais em uma relação. Essa Rainha de Espadas, ela pode às vezes até ser sustentada por um marido, tá, gente? Mas pode ter certeza que quem administra as finanças é ela. Então ela toma as rédeas. Tá, mas o que isso quer dizer em relação ao Mateus, né? Mostra aqui algum arrependimento por parte muito da energia masculina aqui, que mostra uma figura masculina, o Mateus, tá? Porque eu tenho aqui com o Tarot The White, mais essa configuração aqui, tá? De um arrependimento, de uma sensação de culpa. E a história aqui no tarot mitológico que essa carta traz é exatamente sobre isso. Algo que foi roubado, algo que foi tirado da pessoa, podendo ser aqueles planos, aqueles sonhos, os investimentos de todo o nível, investimento material, investimento emocional, investimento de energia, e que foi tirado repentinamente. Muito me parece que foi retirado dela esse investimento. Então é como se, pelo menos energeticamente falando, pelo menos segundo as cartas, o Mateus pode sim acabar se arrependendo de alguma coisa. Eu já vi muita questão de arrependimento quando eu faço leitura para eles. E esse arrependimento pode até não ser exatamente de dizer assim, olha, me desculpa, quer voltar comigo? Pode ser isso também? Pode ser. Pode ser um pedido de volta, pedido de reconciliação, mais uma chance, reconhecer os seus erros. Mas também pode apenas, de uma forma, talvez até por pressão, por obrigação, por algo que acontece que não tem muito para onde correr, porque foi descoberto, porque foi comprovado, e aí acaba que necessariamente, obrigatoriamente, ele vai precisar reconhecer algo perante ela, reconhecer talvez que ele tenha errado em algum ponto, reconhecer que faltou algo da parte dele, reconhecer que ela tem as características necessárias para ele, que a própria alma dele pede, né? Uma energia feminina forte que o impulsione para frente, para que ele cresça, apareça e que possa, né, florescer, se energizar. Então, reconhecer nela essa mulher que não se dobra emocionalmente, não se deixa abalar emocionalmente, que tem sim sentimentos, mas que prefere muito mais olhar friamente as coisas e planejar
esperar e aguardar o momento certo, tá mais preparada, certo? E essas qualidades dela, que vêm de dificuldades, mesmo que essas dificuldades tenham sido até internas, pode até ter tido, materialmente falando, o suficiente, mas faltou, sempre falta, tá, gente? Todos nós, seres humanos, ricos, pobres, a gente, como criança, a gente vai sempre ter falta de alguma coisa, porque é essa falta que, ao longo do nosso processo de crescimento, na nossa jornada na vida diária, essa falta é o que nos impulsiona a crescer, a cometer até erros, a fazer escolhas erradas, justamente porque só aprende quem erra, certo? O que eu acho um pouco de problema aqui durante esses 12 meses, entre eles dois aqui, é que caso haja uma aproximação, uma conversa, eles precisam muito rever a mesquinharia, conversas muito mesquinhas. Eu já havia falado picuinhas, tá? Sobre a minha cultura, sobre não, porque no meu estado é assim, não, porque... E eu tô falando isso, inclusive, não só porque eu já tenho visto nas leituras deles, porque eu vi um pouquinho lá no BBB, mas também porque eu já conheço essa experiência de você se relacionar. O meu marido, eu sou do norte, o meu marido é do sul, mas eu também já fui casada com estrangeiros, com pessoas de outros países, né? Eu não tô no meu primeiro casamento, tá? Eu espero que seja o último, mas pra gente refletir aqui essa situação deles dois, é o seguinte: quando existe muito ego, quando você enxerga que a sua cultura é muito rica, isso acontece muito com brasileiro, inclusive, quando está fora do país, tem a necessidade de exaltar a sua cultura e de ficar muito falando sobre isso. Aí o outro começa a se sentir inferior, aí começa a querer também disputar e dizer, não, mas no meu país é assim, não, mas a minha comida é assim, ou a gente pensa dessa forma. Então, para esse relacionamento dar certo, eles precisam deixar, o 4 de ouros aqui, que veio em uma posição negativa, esse apego a essas ideias, essa forma de viver, porque minha cultura, porque isso, por aquilo. Cara, não vai dar certo, a não ser que você case com alguém da própria cultura. Aí talvez dê. Há crescimento? Não sei, porque quando a gente sai da zona de conforto, há mais crescimento. Por isso que a tendência é a gente procurar pessoas um pouco mais diferentes da gente, porque um pode aprender com o outro. Pode dar bom, como pode dar muito ruim, tá? E eu vejo aqui também, mais uma vez, aqui, essa sensação de arrependimento, de medo, de angústia. Talvez que o que tenha faltado, ou talvez de um movimento, né, feito aqui e que foi interrompido por causa de mesquinharia, mais uma vez. E eu não falo só da questão da cultura, de briguinha de cultura, como da questão também de... Eu vou falar aqui um pouco da parte da Isabelle, tá? Que... Vou pegar aqui a carta para falar sobre a Isabelle, tá? Beleza, é uma mulher independente, é uma mulher que é cautelosa, metódica, que sabe o que quer, que tem as coisas organizadas. Porém, a parte negativa dessa mulher é se achar perfeita, e aí nenhum ser humano é perfeito. Talvez esconder os seus defeitos, né, só querer focar nas suas virtudes e mostrar suas virtudes, às vezes perde um pouco da autenticidade, porque ninguém é perfeito. E essa autenticidade, essa vulnerabilidade traz uma sensação até de relaxamento necessária para a saúde mental e também para a saúde emocional, como também para os relacionamentos. Então é preciso que essa rainha de espadas, que ela entenda que ela não é perfeita e que ela não pode elevar
tanto as suas expectativas para outras pessoas, ser exigente demais, porque ela nunca vai conseguir se relacionar com alguém de uma forma mais longínqua, certo? E é isso que pode também ser um fator aqui de dificuldade para esses dois conseguirem se relacionar de novo, né? Porque erros não podem ser repetidos, não só da parte de um, mas como da parte do outro. É dizer assim, eu sou assim, eu não consigo ser diferente do que eu sou. Então, você precisa ver qual é a necessidade sua. A minha necessidade talvez seja de um homem mais tranquilo, que tenha esse lado feminino mais aguçado. Tá? E, mais uma vez, não quer dizer sexo masculino e feminino, que o cara é... Não, é um cara mais beta. Jesus era beta. O que é o beta? É um homem que não vai para confronto, é um homem que não vai querer dar uma de machão, que, sabe, tem o macho alfa, né? Então, não, é aquele cara tranquilão, aquele cara que vai dizer, beleza, tá ok, tá, o que você acha? O que você quer, então? Ah, eu quero isso. Então, a mulher, ela vai tá muito mais nesse volante, né, assumindo esse controle, porque é natural dela, como ela aprendeu a sobreviver na vida. E ela precisa de alguém ao lado que seja mais tranquilo e que aceite as ordens dela, né? Porque ela tem muita experiência, ela tem uma intuição mais aguçada, mais forte. Ela tem tudo o que é preciso para ir adiante, ao mesmo tempo que ela precisa ter uma certa humildade de que ela não é a sabichona, ela não é a sabe-tudo, e que se ela quiser um homem ao lado dela, ela vai ter que abaixar um pouco essa guarda. Então, é curar esse lado feminino, certo? É receber mais, talvez parar um pouco de projetar essa necessidade de ser perfeita, abrir mão de ser perfeita, porque o quanto mais ela exige de si, ela vai exigir dos outros. Isso não é saudável, isso é cansativo, isso é pesado, tá? Isso não traz o que ela precisa também, tá? Porque ela também precisa de um pouco mais de abertura, de receber. Então, essa personalidade aqui, né, é muito difícil lidar com um homem que é um macho alfa, que é um mandão, porque aqui vai dar muita briga, pode até ter muita paixão, mas dá muita briga. Então, é como se pro Mateus é o tipo de mulher que o Mateus precisa. Então, se ele não fica com ela, ele vai estar com uma outra que tem essas mesmas características. Não tende a durar muito tempo com uma mulher que não tem essas características. E o mesmo vale para Isabelle. Não estou dizendo que os dois são predestinados a ficar um com o outro, mas eu estou dizendo que eles podem crescer juntos caso eles reconheçam, se autoconheçam e reconheçam aqui onde que eles podem abrir mão de alguma coisa, de cada um do seu lado, abrindo mão, e onde que eles podem contribuir um com o outro para somar e crescer, tá? E aí pode dar certo. Então, como eu falei, existe aqui muita exigência, e aí é onde ela pode estar em uma situação mais vantajosa de que, olha, aconteceu isso, você fez isso, aquilo, no final das contas eu não fiz, né, nada de errado, né, apenas sou eu, é assim, e aí essa posição pode acabar colocando ele em um lugar de querer atingir, querer trabalhar muito duro e querer talvez atingir um patamar que ele nunca vai alcançar. Por quê? Porque ninguém é perfeito, tá? É isso. E também tem o que mais? Eu vi aqui em relação a
ele e a Ana Júlia, talvez até ciúmes, brigas, tá? Algo que, justamente por algo oculto, ou por ele estar observando, ou por talvez um encontro, como eu falei, alguma coisa ali sutil e oculta, tá? E aí tem briga aqui, eu vejo briga, discussão. Bom, e até uma manipulação, tá, gente? Segundo as cartas, energia, tá? Estamos falando de energia. Mateus e Isabelle. Bom, Mateus e Isabelle. Eu vejo aqui comunicação entre eles, tá? Pode ser até algo, nem que seja desejo melhoras na sua saúde, ou algo relacionado ao familiar do Mateus. Pode ser ela mandando alguma mensagem relacionada a um familiar do Mateus. Uma mensagem boa, tá? É uma mensagem boa. Mas eu vejo que sim, há uma comunicação aqui. Parece ser uma comunicação até distante, tá, gente? Não vejo eles aqui ainda se encontrando fisicamente. Deixa eu até checar aqui se eles vão ter encontro físico. Porque aqui existe conversa, existe uma comunicação. E se vai ter um encontro físico entre eles. Mateus e Isabelle. Pode ser um encontro rápido, tá? Pode ser um encontro rápido. Pode ser um encontro casual, inclusive. Tá bom? Em outras leituras para eles dois, a gente vai esclarecendo mais isso, tá, gente? Não vou ficar muito adentrando aqui nessas leituras para relacionamento, porque é uma leitura mais abrangente aqui para ele, individual, que acontece com ele durante o ano. Então, vamos seguindo na parte das finanças. Parte das finanças aqui não tá ainda muito boa ao longo desse ano para o Mateus, tá, gente? Existe falta, necessidade aqui. Quando a gente fala de falta e de necessidade, você precisa entender que é assim. Para uma pessoa que tem um padrão de vida elevado, eu já expliquei isso aqui, certo? Não sei se foi para os membros, mas eu já expliquei. É muito difícil você se sustentar nesse padrão. Então, quando eu digo que é um problema financeiro, questões financeiras, é esse não conseguir sustentar. Então, você vai precisar descer mais aqui o nível para você estar ok. Dá para você viver bem, não se trata de passar fome, de andar feito um mendigo na rua. Mas aqui existe um alerta para gastar com roupas de marcas, com carro, comida, tipo você vai fazer churrascada em família, evitar esses tipos de gastos com viagens, com presentes para a namorada. Não vejo essas condições financeiras, embora essas pessoas sempre querem rebater. Não sei se elas têm acesso à conta, porque eu não tenho acesso à conta do Mateus, então eu não posso falar com propriedade. Eu falo o que eu vejo na carta, que a carta mostra, e que não condiz com a realidade, certo? Só que também do outro lado, quem está do outro lado também não pode afirmar o contrário do que eu tô falando, do que a carta tá mostrando. Por quê? Porque eu não acredito que essa pessoa é o cara do banco, que trabalhar no banco, que tem acesso às contas do Mateus. Até porque se fosse, não poderia nem ficar falando sobre isso, certo? Se um profissional não pode falar do seu cliente, né? Então, não acredito nisso. Bom, então vamos para a próxima, que é em relação ao trabalho, tá? A carta do Imperador é uma carta até otimista. É uma carta que fala sobre boas perspectivas de trabalho, trabalho duro, trabalho a longo prazo. E fala também até de ele estar em uma situação financeira, ele talvez até conseguir uma situação financeira que seja de alguém, que seja deixado por alguém. Tá, deixa eu até
Me esclarece a questão financeira aqui. Eu vou esclarecer um pouquinho aqui essa questão do profissional. Olha, a questão profissional aqui é como se ele tivesse em mais de um job, ou que se ele está recebendo, ele pode estar recebendo ajuda, investimento. Aqui mostra uma figura masculina, tá? E me vem muito aqui a energia de receber uma herança ou um apoio de uma figura masculina, tá? Para que ele invista isso. Então, eu vejo ele trabalhando em mais de um tipo de trabalho ao mesmo tempo. Agora, ele precisa saber administrar, como eu falei, essas finanças, tá? Pode também ter a ver aqui essa questão de trabalho ao longo desse um ano. É mesmo algo. O que vem aqui para mim é que vem através de uma dificuldade muito grande, e aí ele tem essa ajuda, uma ajuda aqui de alguém. Olha, pode ser figura materna que ele adquira algo através de uma figura materna, pode ser. Seria uma figura materna que representa como se fosse uma imagem de um pai, um avô, né? Uma figura masculina. Então, muitas mães solos têm essa imagem masculina, têm essa presença masculina. Então, existe uma forma aqui de contornar essa situação financeira, tá? E ele vai ao longo desse... Só que assim, é uma coisa que demora, tá? Ele vai precisar de um trabalho mais a longo prazo, e por isso que eu vejo aqui ele tentando equilibrar as finanças para conseguir se estabilizar. Por isso que eu vejo aqui ele numa posição em relação ao trabalho, ele precisar mais uma vez aqui. Mais uma paradinha aqui nessa previsão para te avisar que eu também tenho o blog que é Previsões da Shelly. Nesse blog eu faço previsões curtas. Muitas vezes os seguidores, os membros têm perguntas e que eu acabo abrindo ali uma cartinha, umas 3 cartinhas para ver uma pergunta específica. Então entra nesse blog porque já tem leitura lá sobre Mateus inclusive com a Ana Júlia, tá? Em relação a Isabelle. Então eu te vejo também no blog. Segue no Instagram também do blog, esse novo Instagram que é do blog, porque eu vou estar sempre atualizando quando é que está saindo um novo artigo. É uma previsão de forma escrita, que é uma forma de complementar os vídeos que eu faço aqui, que nem sempre dá tempo de eu postar vídeos, de fazer vídeos longos ou de fazer lives. E aí eu faço também artigos que é para complementar essas leituras. Ou trabalhar em equipe, ou fazer parcerias e ele ser mais consistente. Ele vai precisar de muita consistência para ele para ele se manter em um projeto, para que ele a longo prazo tenha mais estabilidade nessa carreira. Então, receber ajuda, contornar situações aqui para ele crescer financeiramente, tá? Vamos na parte, então, das realizações dele e daquilo que se concretiza, o que ele consegue alcançar. E isso vai de encontro àquela primeira parte ali que eu falei sobre projetos a longo prazo, certo? Então, quando você não estuda, quando você não faz novas formações, busca alguém, um profissional para te ajudar a fazer essas metas a longo prazo, você acaba tendo que lidar com o que vem, com o que tem. Quando os seus planos não são fundados na realidade, vem a vida e te
dá ali, meio que parece que a vida tá puxando o tapete, mas não é. As consequências de planejamentos errados, tá? Então, quando a gente fala de realização aqui, aquilo que se concretiza, e a gente olha para os planos dele, você acaba tendo que ficar preso a planos atrelados a outras pessoas. Então, se ele fez um planejamento de parceria, seja com a mulher com que ele se relaciona, ou seja com uma marca ou alguém, se ele não pensou nos riscos, é onde, nessa realização aqui, ele começa a ver, nessa concretização desses projetos, ele começa a verificar que ele está preso a situações de sacrifícios. Então, eu estou preso a uma forma de ganhar dinheiro. Então, se eu me separo de alguém, diminui a quantidade de engajamento. Logo, eu não sou bem visto, né? As marcas não me procuram, porque as marcas estão sempre atrás de pessoas que estão em evidência. E aí, se você só tem uma forma, uma estrada, né, uma opção, e aquela opção, aquela estrada está bloqueada, aquela estrada se fechou, aquela ponte desabou, você não tem para onde ir, você vai ficar naquele estagnado. Então, mostra mais uma vez aqui, como eu falei, que no caminho dele durante esse 1 ano tem essa energia de estagnação. Eu até tento ir, mas parece que a coisa não acontece. E aí aqui ele preso a situações, seja familiares, seja por causa de uma marca. Agora eu não posso falar de outra coisa porque eu assinei esse contrato aqui com essa marca, por exemplo, também, né? Então, é uma situação aqui muito até tóxica, um pouco, uma energia mais densa. Qual é o lado positivo aqui, que seria disso aqui? Vamos lá, o que se realiza o que acontece? Os planos dele a longo prazo. O que se realiza? Pois é. O que se realiza? O que se concretiza? Se algum plano do Mateus vai ser realizado, quais são as realizações dele para esse período de 1 ano? Maio de 2025 a maio de 2026, período de 1 ano, o que vai se concretizar? O que vai se concretizar ao longo do período de 1 ano? Olha, eu vou dar aqui mais um cenário para vocês. Se ele termina com a Ana Júlia, se ele não volta com a Isabelle, como que fica o Mateus em relação ao seu futuro, principalmente material? Porque parece que tem uma interdependência, né? Tem dependência, codependência. Essa dependência para se sentir bem, para se sentir forte, energizado, de estar com alguém certo. Seja lá o que ele esteja fazendo e com quem esteja fazendo, ele não está se sentindo aqui, não vejo ele se sentindo realizado, tá? Então vai ter muito essa falta de realização. Muito por causa de situações. Eu já vou ver aqui a parte do lar e da família.
né? Mas aqui mostra que algo que não se concretizou, algo, mais uma vez ali o que ele plantou não deu resultado. Então pode ser que haja esse afastamento, essa separação entre ele e a Ana Júlia, e é assim, se ele ainda estiver com ela, é uma sensação exatamente de não estar realizado, tá preso a essa situação. Se ele estiver separado dela, é essa sensação de preciso de alguém e agora será, sabe, é ter que repensar. E aí eu tinha visto aqui que tem algo novo. Então, tá muito parecendo aqui a área do amor, tá, gente? A área sentimental. Como aparece algo novo. Seja uma reconciliação. A reconciliação é sempre uma novidade. É sempre um ar novo para a relação. Ou seja, até conhecer uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Mais uma vez, isso aqui só vai ser esclarecido em leituras que tem a ver mais com relacionamento, tá? Mas aparece muito aqui ele aprisionado a um relacionamento, tá? Emocionalmente falando ainda. Talvez até o relacionamento dele com a Isabelle, ainda tem coisas aqui. Mas vamos passar para a parte do lar, da família, para a gente finalizar essa leitura. E aí no lar da família dele aqui, mostra a carta da torre trazendo uma sensação, né, de caos, de como se fosse se desfazer, algo que se desfaz. Então, quando eu falo do lar dele, é aonde ele mora, é a família dele, tá? Então, vamos lá. Se ele resolve morar junto com alguém ao longo desse um ano, a gente já tem aqui uma resposta que isso não dá muito certo. Isso aqui pode ser uma reconstrução, né? De algum lugar, pode ser reconstruir, pode ser reforma da casa também, e pode ser reconstrução de um lar. Como também pode ser a perda, uma perda até provisória. Então eu vou esclarecer aqui em relação à casa do Mateus, ao lar dele. Bom, aqui pode ser também um rompimento, né, ou uma briga até mesmo, porque é uma carta que, apesar de trazer aquele caos e uma finalização, parece que é algo também passageiro, algo que pode ser reconstruído. Então, essa questão do lar, o que acontece no lar dele, né, tá relacionado a uma mulher, por incrível que pareça, tá? Então, pode ser tanto alguma desilusão amorosa, se ele for viver com alguém durante esse tempo aí, vai acontecer uma desilusão amorosa, tá? Onde existe aí trocas de mensagens, possíveis trocas de mensagens, tá, gente? Que foram ali ocultas, que se descobre e que causa a partida dele, que cause enfim, sair. Então, pode ser relacionado à mãe? Pode ser que ele descubra também coisas da mãe dele, que ele não goste, que discutam e que ele queira se afastar ali, que ele, de repente, decida até sair de casa, aquela coisa toda, tá, gente? Podendo ser até mesmo ele dizer que ele não vai mais ficar em casa, naquele lugar, porque para ele o melhor é ele sair, né, de casa. Então pode ser que ele se mude, ele precise se mudar, sair da cidade para longe, por algum motivo, né, por um motivo de ficar com uma pessoa que ele gosta, né, até por conta de um estudo, por conta de trabalho, por algum motivo. São possibilidades que acontecem, mas de fato algo acontece ali no meio dele, entre a pessoa que ele gosta, e que há uma certa discussão, desentendimento. Pode ser isso, tá?
Pode ser outras coisas também, mas a gente pode ver isso para mais para frente. Também, eu não sei se ele tem ainda relacionamento com o pai, né? Mesmo que seja à distância e tal. Pode também ter alguma coisa a ver com o pai dele, uma reaproximação com o pai, receber algo do pai, tá? E, enfim, de qualquer forma, pode gerar um ciúme, pode gerar uma discussão, um afastamento. Então, tem essa possibilidade ou relacionado à mãe, ou relacionado a uma mulher de relacionamento mesmo, tá bom? Que pode ser esclarecido até em outras leituras mais pra frente. Lembrando que essa leitura aqui, ela sai em primeira mão para quem é membro do canal. Quem é membro do canal recebe a leitura de primeira mão e só depois de dias é que eu solto para o público em geral. Para você que é membro, fica ligado porque vai ter mais um vídeo sobre essa previsão para o Mateus. É uma previsão que vai falar sobre cada mês, então a gente vai falar sobre o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até maio de 2026, quais os principais acontecimentos de mês a mês. Essa previsão, ela é somente para quem é membro. Por quê? Quem é membro do canal é um assinante, é uma pessoa que paga mensalidade porque ela quer ter com exclusividade acesso a leituras, a vídeos, a previsões. Então, eu agrado os membros, quem ajuda o meu trabalho. Então, se você quer ter acesso também a essa leitura e receber os vídeos em primeira mão, há várias leituras que eu faço, às vezes eu faço live para membros, então você precisa assinar aí do canal e também se tornar membro, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder a próxima leitura que eu vou trazer aqui. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa leitura, que tipo de leitura você quer que eu faça, perguntas. E o like é muito importante, gente, porque o like faz com que o YouTube impulsione o vídeo para outras pessoas assistirem. E eu só faço o vídeo quando eu vejo que realmente aquele vídeo é bem engajado, tem muitas visualizações, porque senão, para mim, não vale a pena eu sentar aqui. A minha leitura é sempre com muita dedicação, muita análise. Para eu fazer esse tipo de trabalho, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de retorno financeiro, e isso eu só consigo quando eu tenho muitas visualizações, pessoas que assinam o membership, que se tornam membros, porque é assim que vocês me ajudam, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!